E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início a mais uma aula. Agora seguindo com o conteúdo de razão e proporção, vamos dar sequência para a nossa aula 2 aqui, teórica. Bom, só recapitulando, na aula passada a gente falou sobre as grandezas que são diretamente proporcionais, né? Basicamente, são grandezas que se você aumenta é, uma quantidade dali do seu problema, é, a outra parte vai ser proporcionalmente aumentada também, por isso que são diretamente proporcionais. Agora a gente vai falar sobre as grandezas que são inversamente proporcionais e, por definição, diz o seguinte, né? Duas grandezas são chamadas inversamente proporcionais quando o aumento na medida de uma das grandezas causa uma redução na medida de outra, e vice-versa. Bom, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, eu botei aqui o exemplo dos trabalhadores. Vamos supor que a gente tem um trabalhador que ele faz o seu trabalho em 2 horas. O trabalhador ele vai trabalhar e ele consegue executar aquele serviço em 2 horas. Vamos supor que eu aumente o número de trabalhadores, eu coloque 2 trabalhadores. E agora, ao invés desse serviço ser realizado em 2 horas, vai ser realizado em uma. Então, eu aumentei a quantidade de trabalhadores, né, a variável trabalhadores, e diminuí a variável hora. Né? Isso tem uma proporcionalidade. E isso é uma grandeza inversamente proporcional. Na aula passada, eu tinha dado o exemplo da Joana e do Carlos, que eles tinham 6, 8 anos, e o pai queria distribuir para eles R$ 200 de forma diretamente proporcional à idade deles. Hoje eu vou dar o mesmo exemplo, só que agora de maneira inversamente proporcional. O pai deles tem esses R$ 200 e quer dividir de forma inversamente proporcional à idade deles. Né? Então, recapitulando na aula anterior, a gente tinha aí nos R$ 200, a gente equacionou da seguinte forma: 200 é igual a 6K. Esse K, lembrando que é a constante de proporcionalidade, né? 6K mais 8K. E aqui dessa constante K a gente achou essa constante de proporcionalidade da forma diretamente proporcional. Agora o contrário, inversamente proporcional, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai inverter, né, o inverso, né, inversamente proporcional, a gente vai inverter aqui. Ao invés de ser 6K, vai ser K sobre 6 e K sobre 8. E da mesma forma, executando o problema da mesma forma. O que a gente tem que fazer aqui agora é descobrir o valor de K. Tá? Então, a gente vai pegar o seguinte aqui. Como o K aqui está... a gente vai fazer o MMC, né, para poder achar esse valor de K. Aí aqui uma forma que eu gosto, quando tem questões assim, para poder tirar o MMC de forma mais simples. A gente só multiplica o cruzado aqui, ó, 8 vezes K mais 6K, vai dar aqui, ó, 8K mais 6K, dividido pela multiplicação dos denominadores, 6 vezes 8, que é 48. Então a gente tem o resultado aqui de 200 é igual a 8K mais 6K, né? O 8 multiplicado com K, 8K, e o 6 multiplicado com K, 6K. Somou os dois, e no denominador a gente só multiplicou os denominadores, beleza? Resolvendo aqui, a gente tem que... só somei aqui 8K com 6K, deu 14K. E agora, basicamente, a gente vai pegar o K aqui, vai multiplicar 200 por 48. Esse resultado, 200 por 48, a gente divide por 14. E a gente vai chegar no resultado que K é igual a 685,71. Essa é a nossa constante de proporcionalidade do problema. Beleza? Então, baseado nessa constante, a gente vai tirar os valores que a gente queria inicialmente. Então, pegando agora, por exemplo, a Joana. A gente quer saber quanto que a Joana vai receber nesse problema. De forma inversamente proporcional, a gente vai pegar a constante K, né, e dividir por 6. Simplesmente isso, essa parte aqui do problema, que é a parte da Joana. Né? A gente vai pegar 685,71 dividir por 6, que vai dar R$ 614,28. Da mesma forma, a gente vai fazer com Carlos, 685,71 dividido por 8, e vai dar 85,72. Aqui, reparem que a gente nem precisava ter feito do Carlos aqui, essa conta do Carlos. Né? Era só a gente ter pegado os R$ 200 iniciais e diminuído da quantidade da Joana, que é 614. O resultado já seria o do Carlos. Reparem também que aqui é uma grandeza inversamente proporcional. Então, quem tinha mais idade, que no caso é o Carlos, ele vai ganhar menos, porque o resultado da sua idade está no denominador do problema. Aqui está vendo? O K ele está sendo dividido por 8. Então a idade de Carlos está no denominador. De forma inversa, ele vai receber menos.
Agora, quando a gente estava de forma diretamente proporcional, o Carlos estava recebendo mais. Porque o 8 não estava no denominador, estava aqui no numerador multiplicando o K. Beleza? Isso aí é uma coisa que é bem importante se tocar, tá? Bom, a aula de hoje vai ficar por aqui. Agradeço a atenção de vocês.